Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Estão iniciando nesta sexta-feira as mobilizações relacionadas ao câncer de mama no estado. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, só em 2015 foram mais de 57 mil casos no país. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior incidência da doença. O prédio do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre foi o primeiro a ser iluminado pela cor que representa o combate ao câncer de mama. Na capital, a campanha contra a doença é coordenada pelo Instituto da Mama. Além de conscientizar sobre o problema, este ano o Outubro Rosa levanta uma nova bandeira, o do tratamento igualitário para todas as mulheres. Nós estamos com focando na mulher metastática, aquela mulher que já está passando pela segunda vez pelo câncer, onde a origem foi o câncer de mama. E a nossa luta é que seja inserido, colocado no SUS, no protocolo do SUS, essas medicações mais inovadoras, que dão uma melhor qualidade de vida para essas mulheres. Vice-presidente do IMAMA, ela já sentiu no próprio corpo os males causados pela doença. O diagnóstico que mudou sua vida aconteceu aos 42 anos, 14 anos atrás. Era um sinônimo de morte, né? Mas com o tempo eu fui vendo que não. Né, que existem tratamentos, que no meu caso eu fizesse uma cirurgia, quimioterapia, a rádio, continuasse me cuidando, eu tinha 95% de chances de estar bem como eu estou agora. Atualmente, o câncer de mama é o tumor mais comum entre as mulheres no Brasil. Quando a doença é descoberta precocemente, as chances de cura chegam a 95%. O exame da mamografia, disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, é o que pode constatar a existência de um tumor. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só este ano já foram registrados 57 mil novos casos. O Rio Grande do Sul aparece como o segundo estado que mais sofre com o problema. Os motivos ainda são estudados pela ciência. Mas para esta enfermeira do Tribunal Regional Federal, as causas podem ser as mais diversas. Mas nós temos vários fatores de risco. A alimentação, o alto consumo de carne vermelha, altos índices de obesidade, alguns fatores genéticos. Então, assim, são vários fatores que compõem esta situação de, digamos assim, de prevalência no Rio Grande do Sul. Mas o tribunal vai além da iluminação. O órgão trabalha a conscientização da doença por meio de oficinas e atividades de conscientização. A intenção é atingir as mais de 500 servidoras da casa. O Rio Grande do Sul está envelhecendo. Pesquisa divulgada pela FEE mostra que nas últimas 2 décadas, o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou 180%. Mas o que fazem e quais são os hábitos dos idosos para ter mais qualidade de vida na velhice? Dona Maria Nelba tem 79 anos e diz que é uma vovó atrapalhadinha. Sempre contou com o neto mais novo para ajudar, no banco e no supermercado, por exemplo. Ver os preços, me ajudar, então ele confere, ver se aquilo eu posso levar, se não tem muita caloria, se vai me fazer bem. O neto Felipe foi estudar no exterior e ela assume que estava ficando deprimida, pois logo deu um jeito de buscar uma atividade física e ganhou mais. Eu faço novas amizades, eu aprendi novos métodos de saúde, eu cuido, eu não fazia caminhada, eu faço. Amigos com mais de 60 anos. O Estatuto do Idoso considera esta como a idade para regular direitos especiais. Mas idoso e velho parece que a cada dia passam a ser coisas diferentes. O grupo de idosos do SESC é chamado de maturidade ativa. Aqui, a aposentadoria não é sinônimo de fim, mas de começo. Para mim não significa ficar aposentado, é passear, sentar em praça, essas coisas. É fazer alguma coisa, nem que seja só para mim, ou ginástica, ou esporte, ou então também trabalhos de grupos. Estou sempre culpado, porque eu não sei amanhã como é que vai ser o meu... Mas eu me preocupo com hoje, que amanhã eu não sei quem é que vai me cuidar, né? Então eu nem me preocupo com... Quero é viver. Com o aumento da expectativa de vida, o desafio deixa de ser viver mais para viver melhor. Por isso, atividade física, alimentação, trabalho social entram na vida dos idosos. Nós temos uma mudança cultural muito forte, especialmente na última década,
a imagem do idoso, que era aquele idoso mais passivo, menos ativo, que já não tinha muito o que fazer na vida, as pessoas hoje, diante desse grande ganho da expectativa de vida, estão percebendo que o desafio agora é viver bem esses anos excedentes. Não apenas viver mais, mas também viver melhor. Sei que venho do século passado, que trago comigo todas as idades, mas não sei se sou velha, não. Você acha que eu sou? O projeto Pescar, que encaminha para o mercado de trabalho jovens aprendizes, está com vagas abertas. No site do projeto, 96 empresas parceiras estão oferecendo colocações em diversas áreas. Letícia tem 21 anos e 5 anos de carteira assinada. Começou cedo nessa empresa como jovem aprendiz. Agora trabalha no departamento de pessoal. Quando eu entrei, eu era bem nova, né? Tinha 16 anos e aí, com o passar do tempo a gente vai tendo experiências, né? Eu fui aprendendo bastante coisa na empresa. E hoje ela já está fazendo um curso de nível superior que demonstra para nós ainda o quanto isso é importante para ela e quanto foi importante essa oportunidade. Por lei federal, as empresas são obrigadas a contratar estudantes aprendizes. O projeto Pescar é um dos programas no país que capacitam esses jovens. Mantido por empresas, o Pescar já profissionalizou mais de 25 mil. Não só a formação técnica, mas o reforço da autoestima faz parte do currículo dos alunos. O grande desafio do projeto Pescar, com todos os seus parceiros, é desenvolver nos jovens atitudes e competências que possam oferecer para ele empregabilidade nesse mundo do trabalho cada vez mais competitivo e que necessita de produtividade. Bom, o assunto agora é um projeto de lei que pretende responsabilizar criminalmente os provedores de internet por críticas a políticos. Agora a gente vai conversar com a advogada Virgínia Mate Chaves, especialista em direito digital. Boa tarde, tudo bem, Virgínia? Boa tarde, tudo bem. Bom, o que é esse projeto? O que prevê esse projeto de lei? Na realidade, esse projeto ele veio após o Marco Civil da Internet, que é uma lei que já está em vigor há 1 ano, mas que não tem exatamente o que esse deputado pretendia. A ideia dele, inicialmente, e que saiu bastante na mídia, era sobre simplesmente banir críticas a políticos na internet, porque, claro, como se sabe no contexto, nas eleições do ano passado, teve muito problema, tiveram diversas ofensas praticadas pela internet e se incitou muito a violência e a crítica muito forte aos políticos. Mas criar uma lei para proibir a crítica, em primeiro lugar, ela fere a Constituição Federal. Em segundo lugar, que diz que pode, a Constituição Federal prevê a liberdade de expressão. Em segundo lugar, o Marco Civil da Internet. Então, toda a mídia foi falar e falou sobre essa questão do projeto e ele, o deputado Cláudio Cajado, que teria dito sobre esse projeto, se justificou até no seu Twitter pessoal falando, não, ele não é contra a liberdade de expressão, ele gostaria de banir os perfis falsos que são criados por, às vezes, pelo candidato da outra parte, enfim, mas para prejudicar o outro candidato. Então, a ideia seria de banir esses perfis. Realmente é isso? Ele está dizendo que sim, esse projeto ainda não está à nossa disposição, porque ele foi só mencionado, ele ainda não está, não tem um não, projeto texto escrito. Final, ainda ainda tem está no texto final. Sim. Isso. E, provavelmente, se for com esse conteúdo de banir críticas a políticos, não vai passar com toda certeza, porque isso viola todas essas leis que já estão em vigor no nosso país. Mas a questão do perfil falso, sim, ela existe e ela é um problema, mas ela pode ser contornada e não necessariamente precisaria de uma lei e muito menos com relação a políticos, porque também existem perfis falsos criados com relação a crianças, com outras pessoas que não são públicas. Então, isso já se resolve através das leis que existem. Então, talvez esse projeto esteja um pouco inadequado. Essa questão de responsabilidade do marco regulatório, quem é que seria o responsável nesses casos assim? Uma das coisas que chamou a atenção do projeto até era de que ele iria pretender a punição dos provedores, por exemplo, o Facebook, por uma postagem de alguém falando mal de um político, por exemplo. Só que no Marco Civil da Internet tem uma previsão expressa dizendo que, até para priorizar, começa o artigo 19 dizendo que é para priorizar a liberdade de expressão e banir a censura,
os provedores de aplicações, que seriam o Facebook, eles não respondem por conteúdo gerado por terceiros, né? Ou seja, a pessoa vai lá, eu faço uma postagem no Facebook e eu sou um terceiro para o Facebook. O Facebook não vai filtrar o que eu faço. E a ideia dele nesse projeto, mesmo nessa versão que ele fala sobre os perfis falsos, ele acha que teria que ter uma controladoria das empresas, dos provedores, um Facebook, por exemplo, apurando ali, vendo se está tudo certo, se tem que tirar aquele perfil ou não, fazer um filtro, o que seria totalmente um contrassenso com a dinâmica da internet, né? Botar uma pessoa lá, controlar tudo que entra, e como é que eles vão conseguir apurar que aquele perfil é falso ou não na hora que ele está sendo criado, né? Não tem, é inviável com a arquitetura da internet. Né? Mas o marco regulatório, esse marco regulatório, ele já prevê responsabilidades. Prevê. Ele diz que os provedores, Facebook, eles não respondem por conteúdo gerado por terceiro. Se a pessoa que, por conteúdo próprio, sim, ela responde e vai ter problemas se ela for processada, enfim. Mas as empresas provedoras, como Facebook e Google, eles não vão responder por aquilo que eles não fizeram. Por exemplo, né, uma postagem de uma pessoa, de um usuário do seu conteúdo. Agora, vamos dizer assim, um site, um portal de notícias, quando ele publica uma notícia, ele é responsável por aquela notícia que ele está publicando. Já um comentário que é feito com relação à notícia, aí vai ser a pessoa que fez o comentário que responde, e não o portal. Então, essa previsão de responsabilidades está no Marco Civil da Internet. Mas ela prevê essa questão do Facebook, que não responde, por exemplo, dos provedores, que Cláudio Cajado, pretende exatamente o contrário. Pretende responsabilizar, no caso, provedores e até mesmo algumas empresas como o Face ou algumas empresas de redes sociais. Isso. No projeto dele, ele pretende que isso aconteça, o que é contrário ao Marco Civil, que prevê que eles não respondem e que eles só respondem, o Facebook, por exemplo, se um juiz receber lá um pedido de uma pessoa dizendo, retire esse conteúdo, eu quero que retire esse conteúdo. E aí o juiz determina, Facebook, retire esse conteúdo. Aí o Facebook tem a obrigação de retirar. Se ele não retirar depois de uma decisão judicial, aí sim ele pode se incomodar e pode responder pelo conteúdo. Por exemplo, a empresa que administra o conteúdo. Os provedores de aplicações, como eles chamam no Marco Civil da Internet, que é toda empresa que possui um site com funcionalidades. Por exemplo, as empresas são obrigadas, agora atualmente as empresas têm colocado a questão avisos antes sobre a questão dos comentários, responsabilidade da pessoa que está escrevendo esse comentário. Isso. Se a empresa libera os comentários, por exemplo, todos os comentários que as pessoas fizerem não vão passar por nenhum filtro, se a empresa opta por essa versão, é sim das pessoas que fazem os comentários. Mas quando a empresa coloca ali que ela vai filtrar os comentários, aí a empresa responde pelos comentários, porque ela leu e aprovou aquele comentário para que ele apareça no site. Então, se a empresa não quer se responsabilizar, é melhor que ela deixe os comentários abertos. Se ela filtrar, ela vai ter que filtrar bem para não se responsabilizar. Tá certo. Conversamos com a Virgínia Mate Chaves, que é advogada, especialista em direito digital. Obrigado, Virgínia. Obrigado pela tua presença novamente aqui no Canal Cultura. Canal aberto. Obrigado. Obrigada. A sexta-feira é de instabilidade no estado, com grandes volumes acumulados de precipitação em algumas localidades. Em Porto Alegre, o tempo fica chuvoso e a máxima atinge os 26 graus. Máxima de 26 e previsão de chuva também em Novo Hamburgo. Céu fechado com pancadas em Tramandaí, no litoral norte, onde faz 25 graus. O Hospital Moinhos de Vento, na capital, vai ganhar mais 100 leitos para internação destinada a usuários de planos de saúde. Estes pacientes também enfrentam dificuldades para conseguir vagas nas instituições de atendimento. Hoje ocorreu a assinatura do contrato com a empresa que vai construir o prédio. Previsto para ficar pronto em 1 ano e meio, o empreendimento do Hospital Moinhos de Vento está orçado em R$100 milhões entre a construção do prédio e a infraestrutura. A proposta é atender aproximadamente 3.000 usuários de planos de saúde por ano e gerar 500 novos empregos. Este prédio terá 63 leitos de internação clínico-cirúrgica e 17 leitos de uma UTI com uma característica de pacientes reabilitados, cardiorrenal, pneumológica
e uma unidade que nós estamos chamando nosso centro de imunohematológico, né, onde trataremos pacientes com transplante de medula óssea, pacientes imunodeprimidos na área de oncologia. É uma estrutura construtiva completamente diferente, né, com todo o sistema de proteção e de segurança para esse tipo de paciente, para essa característica de paciente. No estado, a rede privada hospitalar está tendo dificuldade para acompanhar o crescimento do número de pessoas que contratam planos de saúde. Como no SUS, o número de leitos para internação está defasado. A nossa população está envelhecendo, a nossa população aumentou nas últimas 3 décadas, quase 20 anos na sua expectativa média de vida. Isso faz com que as pessoas, vivendo mais e com pessoas na faixa de idade acima de 60 anos, que essa população tem aumentado bastante, isto resulta em uma necessidade quase 1/3 a mais de consultas médicas, 1/3 a mais de exames médicos, de internação hospitalar, de leitos de UTI, e esse é um dos motivos que o sistema hoje apresenta uma certa dificuldade de poder oferecer o acesso a toda essa população. Os comerciantes do estado lançaram ontem um projeto para estimular a venda no comércio. O Reage Rio Grande do Sul foi feito com base em uma pesquisa encomendada pelos lojistas para medir as intenções de compra das famílias gaúchas. O índice de consumo medido pelo CDL de Porto Alegre utiliza como base 3 variáveis: renda, crédito e confiança. Para o mês de setembro, a entidade projeta uma queda de 8,69% em relação a setembro do ano passado. Porém, o dado negativo que mais preocupa as entidades do comércio é a intenção de consumo das famílias do Rio Grande do Sul. O índice serve como medida de confiança no presente e no futuro do estado. A taxa despencou para 42,14%. Essa é a maior queda da série histórica iniciada em 2010. Índice absolutamente científico, seguro, confiável, feito através de uma pesquisa séria, e ele demonstra uma tendência de consumo para o momento seguinte. Então, a gente se preocupou muito e isso foi o motivo que nos levou a verificar que não tinha mais espaço para negativismo, que a gente precisava reagir. A insegurança é o fator que mais impactou na intenção de consumo. Segundo representantes das entidades do comércio, o ambiente se agravou desde março. As entidades querem que o governo do estado se comprometa em investir em segurança, parte significativa dos recursos gerados pelo aumento nas alíquotas do ICMS. Nós fizemos um primeiro contato com o secretário de Segurança, o Dr. Jacini nos recebeu e foi bastante receptivo a algumas questões que nós imaginamos sejam absolutamente necessárias para que demonstrem a participação do governo nessa ideia do Reage RS. E o secretário da Segurança Pública falou ontem sobre as medidas de combate à violência em Porto Alegre adotadas pelo estado. Ontem, a Brigada Militar prendeu um suspeito de liderar o tráfico de drogas na Vila Cruzeiro, que tem sido alvo constante de ações de criminosos na zona sul da capital. Já são 20 presos que aconteceram durante a operação. E isso certamente vai trazer mais tranquilidade para a sociedade. Os comerciantes querem que haja um aperfeiçoamento na segurança na área central. Então, nós vamos trabalhar para atender essa solicitação. A Força Nacional, ela é para ser empregada especificamente em determinados casos e não no policiamento rotineiro. No policiamento rotineiro, é preciso que os policiais conheçam a topografia, conheçam o casario, os bairros, as ruas, conheçam a criminalidade. A Força Nacional não conhece. A grande operação policial na zona sul de Porto Alegre prende mais de 40 pessoas suspeitas de tráfico de drogas. A sede do DENARC ficou cheia de parentes de pessoas detidas na operação. Foram 63 prisões, 47 só nesta madrugada. Este casal era o chefe de um dos pontos de tráfico que foram fechados. Eles estavam com a filha de 1 ano na hora da prisão. A operação começou na madrugada e envolveu 653 policiais, o maior efetivo da Polícia Civil em uma única ação no estado. O foco foram esses condomínios do Minha Casa Minha Vida. Aqui, criminosos expulsavam moradores e ocupavam as casas. Eles faziam propaganda da droga em plena luz do dia. É a boa, melhor droga, não por nada. Aqui é os Camila, a melhor droga é aqui, o melhor pó, a melhor maconha. É melhor pé.
Foi um dos focos da operação, a questão das pessoas estarem, inclusive, registrando ocorrências de expulsões de suas casas. Um local violento, um local conflagrado, que estava com uma alta sensação de insegurança, né? Uma sensação de muita insegurança, onde os traficantes têm praticamente ali as suas regiões, seus currais de tráfico. Por isso que nós agimos hoje de forma a saturar, de forma a ocupar o terreno, ocupar o local, com 143 ordens judiciais para desarticular o tráfico de drogas nessa região, que há tanto tempo pede por uma ação nesse sentido. Segundo a polícia, as 14 quadrilhas que foram desarticuladas vendiam cerca de 500 doses de drogas por dia. Segundo a polícia, pelo menos 21 pessoas foram forçadas a sair de casa pelos traficantes e há suspeita de que outras 40 tenham sido constrangidas a vender os imóveis para que eles virassem pontos de tráfico de drogas. O trabalho, a partir da semana que vem, vai ser junto com o Departamento Municipal de Habitação, para que essas pessoas possam voltar às suas residências ou encontrar outro lugar para morar. Polícia! 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 Um entrando aqui. Temos um grupo de trabalho em andamento, em que participa o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública, o DEMAB, enfim, a própria Caixa Econômica Federal, para que a gente possa pensar em soluções possíveis para aquele local. Fechado e chuvoso ao longo do dia na Serra Gaúcha. As temperaturas não sobem muito em Caxias do Sul, faz 22 graus. No norte, há possibilidade de temporais. Em Passo Fundo, a máxima chega aos 24. Previsão de chuva forte também no noroeste. Os termômetros marcam 26 graus em Ijuí. E em instantes, na Semana do Peixe, feira oferece pescado com preços mais acessíveis no centro da capital. Santa Cruz do Sul, na região central, tem pancadas de chuva com trovoadas nesta sexta-feira. A máxima atinge os 26 graus. A máxima é de 26 também em Santa Maria. O sol fica encoberto com chuva à tarde e à noite. Em Cachoeira do Sul faz 25 graus e há condição para temporal. E uma ação importante para a questão de segurança. A Prefeitura quer normalizar a iluminação pública da capital em até 2 meses. Com o reforço das equipes de manutenção, o mutirão começou nesta semana nos bairros Ipanema e Sarandi. Porto Alegre tem 90 mil pontos de iluminação pública, mas 3 mil lâmpadas não estão funcionando. Algumas foram propositadamente danificadas. Nessa praça, na zona norte da cidade, os moradores querem voltar a frequentar o espaço também durante a noite. De noite, os guris ficam tudo aqui fumando, sabe, nessas coisas. E daí eles botam essas lâmpadas aí, daí eles quebram as lâmpadas. Porque daí eles querem fumar, porque a polícia aparece aqui. Então, à noite, vocês não costumam frequentar a praça? Não, é perigoso. O mutirão para restabelecer pontos de iluminação, tornando áreas públicas mais seguras para a população, deve se estender até o final do ano.
Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Viação, a troca de lâmpadas ficou defasada por conta da requalificação do serviço terceirizado que realiza a manutenção. Nós teremos aí pelos próximos 60 dias um trabalho em mutirão, trabalhando o bairro, o interior dos bairros, né, para que nós possamos atender esse grande número, né, dentro de um universo de 90 mil pontos, mas querendo atender com a maior rapidez e podendo trazer à população esse serviço resolvido. Em 2016, a substituição de lâmpadas públicas deve ser mais rápida. De acordo com a Esmove, o serviço será realizado em até 24 horas a partir de pedido do cidadão pelo telefone 156. Você vai conferir agora, no último trecho da reportagem do TVE Repórter sobre a Vila Flores, os reflexos na revitalização do 4º Distrito. A reportagem é de Carlos Vogt. A transformação do 4º Distrito ainda é um futuro que deve ser alcançado a longos passos. A mudança também passa pela integração da comunidade com a realização de eventos que atraiam as pessoas. Um exemplo foi o projeto Simultaneidade, realizado em dezembro de 2013. O evento multiartístico reuniu mais de 40 artistas e coletivos e promoveu uma grande experiência coletiva e colaborativa. Teve também exposição de projetos, brincadeiras infantis e dança. Em 2014, o Arraial no Vila Flores atraiu muita gente para celebrar as festas juninas. Teve corrida de saco, pipoca, comidas típicas e, acima de tudo, encontros e amizades. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Puxa com certeza. Não adianta a gente pensar num desenho bonito para a cidade se a gente não tiver outras forças agindo em conjunto, assim. A gente precisa que tenha gente que invista, né, que pense nesse outro lado da economia. Até porque também uma das coisas que se discute muito é que a gente não pode só pensar em atrair grandes empresas para cá se a gente não tiver um bom lugar para as pessoas trabalharem, viverem, né? E que se a gente também pensa numa cidade em que a gente tenha outros modais, né, que a gente tem discutido muito essa questão do carro na cidade, ter outros modais na cidade também quer dizer que a gente tem uma cidade com mais qualidade, que se possa caminhar, que se possa trabalhar, que se possa viver. Uma das iniciativas já realizadas planeja a revitalização de pelo menos 6 quadras do bairro. 4 passam em frente ao conjunto de edifícios, na Rua São Carlos. Feito em conjunto com moradores e empresários do bairro, o projeto foi apresentado à Prefeitura e agora está em discussão com o poder público. Em outra frente, o Geração Urbana já vislumbra a reutilização de espaços em pelo menos 3 pontos. Até o momento, o trabalho do Geração Urbana já identificou inúmeros espaços decadentes e subutilizados aqui no 4º Distrito. Lugares que, se repensados, podem atrair novos investimentos e renda para a região. Só aqui atrás de mim, estes 2 prédios somam juntos cerca de 18 mil metros quadrados. Uma área que não é utilizada há cerca de 10 anos. Mesmo os espaços grandes podem vir a receber pequenos empreendimentos. O importante para o grupo é estudar o tipo de negócio mais rentável para a área, levando em conta as características do lugar. Pensando mais amplamente, o 4º Distrito pode vir a se transformar numa nova zona para pequenos empreendedores. Gente que permaneceu no bairro após o êxodo industrial e gente que pretende voltar ao seu local de origem. Não importa, a intenção é valorizar quem vem para somar. Essa economia diversificada e essa economia criativa, ela se dá principalmente por conta desses atores, né, que interagem entre si, que trazem vida para a região, que criam essa possibilidade de regeneração urbana, muito mais do que um único grande empreendimento ou poucos grandes empreendimentos que vêm para a região, né? Esses pequenos empreendedores têm um significado muito grande dentro dessa economia criativa e para o 4º Distrito. Então, tem que existir uma valorização especial, assim, né, desses pequenos empreendedores. Diferença que o Vila Flores já começa a fazer na paisagem do bairro e na beleza de uma proposta que depende de muitas mãos para dar certo. Afinal, a economia criativa nada mais é do que a sinergia de quem pensa num futuro sustentável.
TV Repórter vai ao ar aos domingos, às 10h30 da noite. O programa pode ser conferido também na quarta-feira, às 10 da noite. E a edição deste domingo vai deixar os apreciadores com água na boca. Cerveja artesanal. O Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil que mais produz cervejas especiais. A maior parte dos cervejeiros artesanais começou produzindo em casa, em panelas comuns. Desde que eu desenvolvi esse hobby, eu comecei a pensar nesse lugar para fazer minha própria cerveja. Então, aos poucos a gente foi adaptando o local, melhorando a estrutura, comprando equipamentos, comprando geladeiras, 1, 2, 3, fechando os espaços que estavam abertos para ter uma higienização melhor, uma sanitização melhor, que é importantíssima também. O bairro Anchieta, em Porto Alegre, hoje é conhecido como Distrito Cervejeiro. Das 16 fábricas da cidade, 11 ficam lá. Pegar uma cerveja que tem café e favas de baunilha na composição, uma stout, uma cerveja escura, densa, cremosa, encorpada, com quase 8% de teor alcoólico, quando, na verdade, na cabeça do consumidor, tudo que ele conhece de cerveja escura é mouse beer. É cerveja que tem que ser doce por natureza. E ele toma uma cerveja escura que não é doce, ele fala, não, mas pera só um pouquinho, isso aqui tá errado, isso aqui não é cerveja, porque a cerveja escura tem que ser doce. Não! Cerveja combina bem com um bom pescado. Faz bem para a saúde e para o bolso. Até o dia 16 de outubro, a Feira do Peixe volta a ocupar o Largo Glênio Pérez e também o mercado público no centro da capital. A ideia do evento é incentivar o consumo do pescado e o trabalho de pescadores em todo o país. Não é Semana Santa, mas tem Feira do Peixe no centro de Porto Alegre. No local, é possível encontrar mais de 10 qualidades de pescado a preços bem acessíveis. E quando comparados com a carne de gado, por exemplo, o produto fica ainda mais barato. Para se ter uma ideia, o quilo de um filé de peixe nobre custa em média R$ 15, enquanto que o do filé bovino não sai por menos de R$ 25. Aqui tá bom o preço do peixe, mas lá dentro já tá um pouco mais caro. O que tem aqui tá muito em conta e não pode perder a oportunidade. Ganham os consumidores e também os pescadores e piscicultores da zona sul da capital, que tem mais uma oportunidade de comercializar seus produtos. Aqui em Porto Alegre, principalmente, é para melhorar as condições do pescador que essa época tem dificuldade de vender o seu pescado. Na Semana Santa, eles vendem sem problema nenhum, mas no meio do ano é dificultoso nós vendermos o nosso peixe. Mas a Semana do Peixe também quer promover a saúde da população. Além de mais barata, a carne de peixe também é muito saudável. Ela apresenta alguns benefícios que não são encontrados na carne vermelha. É o que afirma esta nutricionista. Ele tem pouca gordura, as gorduras que ele tem são gorduras boas, a gente tem o ômega 3 no peixe, que é extremamente saudável, ele ajuda a diminuir o risco de doença cardiovascular, ele baixa a pressão, ele é um anti-inflamatório, e tudo isso a carne vermelha não tem. Então, é uma grandíssima vantagem de ter o ômega 3 no peixe. Paulo está ciente das vantagens de incluir mais peixe à alimentação. Acho que com a idade também é melhor aliviar um pouco a carne vermelha e passar para mais peixe e frango. Bolinhos de peixe. Tá aí uma boa dica, passar no centro e preparar um bom peixe. E com isso, nós vamos para o comentário de gastronomia com Danilo Ucha, jornalista que já está aqui conosco. Boa tarde, tudo bom, Danilo? Boa tarde. E qual a dica para hoje, então? Embora a semana seja do peixe, o peixe é muito bom. A nossa sugestão de culinária de hoje é um risoto de cordeiro, conforme ele é preparado pelo chefe de cozinha Rodolfo Montanha, lá do restaurante Villaró. Você precisa de uma paleta de cordeiro que renda cerca de 400 gramas de carne, um raminho de alecrim, outro de tomilho fresco, 2 cebolas médias, 2 folhas de louro, meio molho de salsa fresca, 6 tomates italianos maduros, 360 gramas de arroz arbóreo, 100 mililitros de vinho tinto seco, e igual quantidade de vinho branco seco, 600 mililitros de caldo de legumes, 150 gramas de manteiga, 120 gramas de queijo parmesão e sal a gosto. Depois de temperar a paleta com alecrim, tomilho, cebola, folhas de louro, sal e o vinho tinto, deixe descansar por 24 horas.
Depois, leve a paleta ao forno com uma temperatura de 140 graus por 1 hora, 1h30. E enquanto assa, processe a marinada com os tomates. Corte o cordeiro assado em cubos de 1 centímetro, acrescente a marinada e deixe cozinhar em fogo baixo por 1 hora. Cozinhe o arroz arbóreo com o vinho branco e o caldo de legumes, mexendo sempre. Este é o segredo. Quando o grão estiver al dente, acrescente o cordeiro com molho e refogue por uns 3 minutos. Desligue o fogo, finalize com a manteiga, o parmesão e a salsa fresca, sirva quente e bom apetite. Tá certo, uma boa opção, né, para esta sexta-feira. As temperaturas diminuíram, tá? Um clima bom. E, obviamente, um bom vinhozinho tinto da nossa certo. Serra Gaúcha. Com certeza, uma boa aí, dica então. aí. Obrigada, Danilo Ucha, Eu mais que uma agradeço vez. E boa tarde. Boa tarde. O dia vai ser de tempo instável em Uruguaiana, na fronteira oeste. A temperatura é de 25 graus à tarde. Já em São Borja, a máxima chega aos 27. Há previsão de pancadas à tarde e à noite. Assim como em Alegrete, os termômetros marcam 25 graus. A seguir, Feira de Flores direciona a renda para a obra social na zona norte de Porto Alegre. O assunto é esporte no Canal Aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, seu Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do nosso Canal Aberto. Marcelo, neste final de semana, Guaporé, alô Guaporé, vai ser a capital brasileira da Fórmula Truck. No interior gaúcho será disputada a 8ª etapa desta temporada. Depois de Santa Cruz do Sul, Guaporé, que é um dos principais autódromos do Brasil, vai sediar mais uma etapa da mais popular categoria do automobilismo. É a Fórmula Truck, que agita a cidade, que tem cerca de 20 mil habitantes. Para acompanhar a prova, vale tudo. Tem gente, para que o telespectador tenha uma ideia, que demarcou o espaço há quase 3 meses. Espaço para colocar barracas, para fazer aquele churrasco e levar toda a família. Aqui no Canal Aberto, na segunda-feira, uma entrevista com Regis Boésio, que é piloto gaúcho na Truck, e informações sobre a prova deste final de semana. Nós estamos recebendo no estúdio a diretora, né, da Federação Gaúcha de Ginástica, Márcia Leite. Márcia, boa tarde. Prazer em tê-la aqui. Prazer. Márcia, vamos ter uma competição importante de ginástica artística neste final de semana. Isso. Nesse final de semana a gente tem a Copa Escolar e a Copa Estadual de Ginástica Artística, com cerca de 300 ginastas no SET, na parte da manhã e na parte da tarde, nesse dia 3. Sim. As pessoas perguntam, mandam e-mail, mandam WhatsApp. Quais são os benefícios da ginástica artística? E qualquer pessoa pode praticar ginástica artística? Os benefícios são inúmeros. A ginástica é um dos esportes mais completos. Ela trabalha múltiplas valências, ela trabalha força, equilíbrio, trabalha a velocidade, a flexibilidade, concentração, trabalha a disciplina. Qualquer pessoa pode fazer, desde bebês até os mais experientes. Sim. Os mais velhinhos também podem praticar.
Como é que o Rio Grande está no ranking nacional no que diz respeito à ginástica artística? Nós temos ginastas na categoria pré-infantil, infantil e juvenil de ponta que participaram dos campeonatos brasileiros nos meses de agosto e de setembro e que se destacaram bastante, ginastas da Sojipa e do Grêmio Náutico União. E nós teremos agora, do dia 15 ao dia 18 de outubro, também no 7, o Torneio Nacional de Ginástica Artística. Pois ia te perguntar, como é que vai ser esse torneio? Esse torneio vai ter a participação de 18 estados brasileiros. Nós teremos 420 ginastas participando do dia 15 ao dia 18. De outubro agora. agora. De outubro agora no 7. Sim. A entrada é franca e os ginastas vão demonstrar toda o seu treinamento nessa competição. A Márcia estava me falando fora do ar, né? E eu dizia para a Márcia do nosso TVE Esportes que cada sábado aumenta a sua audiência, o sucesso do programa, porque a TV é a única TV que fala de todos os esportes. Sim. E a Márcia já estava dando uma sugestão, não tem problema nenhum falar aqui, antecipar, Sim. que tem uma preparação toda especial para o Dia das Crianças. Sim. No 7 tem hoje a gente está com quase 250 ginastas no 7 e eles estão treinando para fazer apresentações no final do ano. E temos outras entidades que também estão treinando para as suas apresentações, né? Temos um espaço específico para crianças, também no Clube Petrópolis, no Petrópolis Tênis Clube, que trabalha com crianças de 1 ano a 12 anos. É o espaço Gym for All. Nós trabalhamos com crianças de 1 a 12 anos. Ah, que bacana isso, né? E como é que a criança de 1 ano ela tem esse primeiro contato? Olha, eles têm... Isso é muito curioso. É muito curioso. Nós temos um espaço específico para crianças. O espaço é todo lúdico, colorido, com aparelhagem adequada para essas crianças. E eles trabalham conhecendo o seu corpo, né? Através de exercícios de equilíbrio, de força, de velocidade, através de circuitos que são montados, né? Então, é bem interessante. Quem tiver curiosidade e oportunidade de ir conhecer, tem o espaço Gym for All no Petrópolis Tênis Clube. Que legal. Márcia Leite, diretora da Federação de Ginástica do Rio Grande do Sul. De Ginástica do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada pelo convite. E vamos convidá-la mais vezes. E você sabe que amanhã, né, a partir das 11h30 da manhã, eu e Fernanda Bastos temos compromisso com vocês. TVE Esporte, todos os sábados, porque a TVE é a única TV que fala de todos os esportes. Até lá. Céu com muita nebulosidade e chuva ao longo do dia na região da Campanha. Em Bagé fez 15 graus ao amanhecer. A máxima chega aos 24. Chove nesta sexta também em Pelotas, máxima de 24 graus. Previsão de chuva e temperaturas amenas em Rio Grande, faz 23 graus. I just thought I'm lucky that it's something I can always do if I want to. I'm so lucky like that. I felt like I had nothing new that was coming out at the time that really I would probably go mad, you know what I mean? I would go mad. Is it hard to know who you can trust? Yeah. E agora, literatura. Gênero responsável por obras brasileiras célebres da primeira metade do século XX. O regionalismo modernista foi adotado por autores como Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego e o nosso Érico Veríssimo com O Tempo e o Vento.
Mas o autor da obra, considerada o marco do romance regionalista moderno, não é nenhum deles. É um paraibano que foi até mesmo governador do seu estado, José Américo de Almeida. E quem nos fala mais sobre esse escritor e também sobre esta obra é o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Dil. E então, Dil, boa tarde e nos fala que obra é essa. Boa tarde, Lívia. Pois é, A Bagaceira, do José Américo de Almeida, né? Esse livro, né, tu falasse há pouco na parte da política, né? Ele inclusive foi senador, candidato à presidência da República também, né? Ele viveu entre 1887 e 1980. E é o seu livro mais conhecido, A Bagaceira, né? Ele tem obras também de sociologia, das questões da Paraíba, ele tem livros também, mas esse é o seu grande livro, né? O seu grande legado é A Bagaceira. Esse livro surgiu em 1928, a primeira edição dele já foi um sucesso de cara, foram 4 edições, em seguida ele teve uma aceitação muito grande, né? A academia, às vezes, coloca como fazendo parte do modernismo, às vezes se fala do regionalismo, mas realmente o modernismo era um evento, especialmente nessa época, a primeira parte do modernismo, ele era muito ousado até, né? Eles eram muito ousados. Não é o caso da Bagaceira, que é um romance bem linear até. Então ele antecipou o romance de 1930, o romance chamado romance regionalista, né? Essa história ela se passa nos engenhos, né? Naqueles locais onde para onde os retirantes iam, né? Seca muito forte, né? O livro é ambientado entre o final do século XIX e começo do século XX, uma seca muito violenta. E aí as pessoas saem das suas localidades e vão para os engenhos, às vezes são acolhidas lá. E inclusive a bagaceira do título, que aqui para nós, para os gaúchos, pode ter uma outra conotação, na verdade é um pátio do engenho onde são depositados os restos, os despojos lá da cana, né? Um grupo de retirantes chega num dos engenhos e algumas pessoas, alguns retirantes são acolhidos. E aí o leitor começa a entender, se dá conta dessas diferenças que existem, né, entre o sertanejo e o brejeiro, chamado brejeiro, que é o pessoal do engenho, né? A diferença social muito grande. O pessoal que chega, o sertanejo, eles vêm de uma situação terrível, né, de inanição mesmo, famintos, eles chegam famintos. E aí o autor ele começa a falar um pouco dessa questão social, né? Que até então não era muito divulgada, não era muito conhecida aqui no Brasil, especialmente para baixo do Nordeste, né? O interessante é que o livro não é só isso. Uma das partes mais legais, na minha opinião, é um romance que surge ali, né? Entre o Lúcio, que é o filho do dono do engenho, e a Soledade, né, que é uma das retirantes, né? E a poesia que o autor coloca nesse romance realmente é muito bacana. Inclusive tem surpresas aí, né, nessa história. Soledade, na minha opinião, inclusive é uma das personagens femininas mais interessantes, uma mulher fatal da literatura brasileira, né? Esse romance, né, ele atraiu muita atenção, evidentemente, né? Essa edição que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, é uma edição mais recente, né? Que tem, inclusive, tem ilustrações do Poti, né? E um trabalho do Cândido Proença, que é um estudo a respeito desse livro que realmente o complementa de maneira muito interessante. Lívia. Tá certo, Dil. Muito obrigada, então, por mais essa dica de literatura aqui no Canal Aberto. Boa tarde. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco.
gesto de solidariedade importante para crianças beneficiadas por uma creche comunitária na zona norte de Porto Alegre. Até o dia 12, você pode ajudar a instituição comprando flores expostas em uma feira na região que tem muitas famílias em situação de risco social. As crianças são recebidas na porta e os pais saem para o dia de trabalho com a confiança de que serão bem cuidadas. A gente que é mãe, a gente já fica com o coração apertado de ter que sair e deixar eles, né? Mas sendo um lugar que a gente vê que eles são tratados com carinho, que todo mundo gosta, que eles gostam principalmente, né? Quando a gente vê que eles estão felizes de estar aqui dentro, para nós é uma tranquilidade, né? Há mais de 50 anos, a obra social Santa Luísa é uma referência para pais da Zona Norte, em uma área pobre da cidade. Quem pode ajudar, contribui, mas mais da metade recebe o serviço de graça. Dirigida pela Congregação das Filhas da Caridade São Vicente de Paula, a creche tem na fila de espera mais de 80 crianças. Muitas vezes eu deixei de trabalhar porque eu não tinha quem cuidasse. Não tem mesmo. E aqui eu consegui até, demorou um pouquinho, mas depois deu tudo certo. Hoje, 220 pequenos de 0 a 6 anos são atendidos integralmente na educação infantil. Eles passam o dia na creche, longe de uma realidade às vezes dura na rua. Ali, elas só precisam ser crianças. Se a mãe vai trabalhar, a criança fica exposta com crianças adolescentes, crianças maiores. Então, eles já começam a se envolver com drogas, com prostituição. Então, a nossa preocupação é muito grande nessa região. Então, o nosso desejo mesmo, a nossa esperança é que se rompa essa reprodução de vida, que a jovem cresça de forma saudável, tenha os seus estudos. Na mesa, muita folia e diversão com as massinhas de modelar. O que vocês fazem? Depois vocês vêm para... Trabalhos? E como é que são esses trabalhos? Bonito. O gato dormiu de barriga vazia e sonhou. A história do gato pirado faz todo mundo na rodinha participar. Era outros bichinhos? Mas ele estava sonhando? E que bichinhos ele achou que ele era? Pois a partir de hoje, a comunidade de Porto Alegre e da região tem uma maneira perfumada de ajudar a obra social Santa Luísa. São milhares de mudas de flores e folhagens para embelezar casas e jardins. A Expo Flores de Olambra é uma iniciativa de empresários de São Paulo e do Paraná, que há 30 anos reverte o lucro das vendas para entidades sociais. Esta é a primeira vez que a feira chega a Porto Alegre e vai beneficiar as crianças da creche. Nós estamos aqui mais próximos, eu tenho certeza da acolhida do povo gaúcho, é muito grande, né? A aceitação é muito grande e vai ser um sucesso em beneficência da obra social da irmã. Na situação atual que nós estamos vivendo, eu acho que a coisa mais importante que tem é nós salvarmos as crianças. Vale conferir a feira, que vai até o dia 12 de outubro, sempre das 9 da manhã às 9 da noite. A doação deve garantir a reforma da pracinha das crianças, que está com os brinquedos estragados e sem tela de proteção, além de outras melhorias. As crianças agradecem. O Canal Aberto volta na segunda-feira em um novo horário, não é, Marcelo? É isso mesmo, Lívia. O programa será da 1 às 2 da tarde. E nesse programa de segunda-feira, que vai nesse horário novo, nós vamos falar sobre o Simples Doméstico, que vai facilitar o pagamento dos encargos para o trabalhador doméstico. Então, até segunda-feira, à 1 da tarde. Uma boa tarde e um bom final de semana. Bom final de semana, boa tarde.